E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do Besta Depre e no vídeo de hoje eu vim responder uma pergunta que muita gente faz aqui no canal, que muita gente tem curiosidade na verdade, que é sobre a possibilidade de fazer intercâmbio, ou fazer a faculdade, ou fazer uma parte da faculdade fora do país. E muita gente me pergunta sobre isso, como que faz, que programa que tem, só que eu não tenho experiência nenhuma com isso. Eu malemar fui para o Paraguai. Então eu resolvi trazer o Rafael Bernardes, que ele é aluno aqui na UEL, e ele teve a oportunidade de fazer a graduação sanduíche, é sanduíche, né, que você fala? A graduação sanduíche fora do Brasil, ele fez lá na França. Então existem alguns tipos de intercâmbio que a gente pode dizer. Na verdade, o intercâmbio ele é quando você vai para fora sem nenhuma pretensão maior. Talvez você possa fazer, estudar o ensino médio ou fazer algum curso, mas nada muito além disso. No caso do Rafael, ele fez a faculdade, a graduação sanduíche, que é quando você faz uma parte da graduação fora da sua faculdade de origem. E a graduação sanduíche ela não precisa nem ser fora do país. Por exemplo, eu sou estudante da UEL, tem a possibilidade de fazer graduação sanduíche, inclusive na Unesp, na Federal, e muita gente não sabe disso, mas é um pouquinho mais complicado. A grande vantagem realmente é quando você vai para fora do país e você aprende novas culturas e você tem novas experiências com isso. Mas vamos lá, eu vou dar uma de Hebe Camargo aqui com o Rafa para poder fazer algumas perguntas para ele. Qual foi o programa que você fez, Rafa, para poder ir para fora do Brasil? Bom, então quando a gente pensa em fazer um intercâmbio, existem diversos programas, existe o Ciências Sem Fronteiras e existe o Brafragri. O Brafragri nada mais é do que uma parceria entre o Ministério da Agricultura brasileiro com o Ministério da Agricultura francês, e ele faz um intercâmbio, ele faz essa troca de alunos, tanto franceses que vêm para o Brasil e brasileiros que vão para a França. Então eu participei desse programa, o nome é Brafragri, e ele é voltado exatamente para alunos das ciências agrárias, tanto para agronomia, zootecnia, veterinária, engenharia de alimentos, acho que engenharia florestal também. Todos os cursos que englobam as ciências agrárias, eles são contemplados por esse programa. Às vezes a gente pensa em ir para fora, a gente só pensa no Ciências Sem Fronteiras, né? Quando eu estava na graduação, eu mandei até logo no comecinho do Ciências Sem Fronteiras, o CNPq ele lançou um edital que ele dava diversas bolsas para a faculdade. Então ele deu acho que 30 e poucas bolsas só para a UEL, para o Ciências Sem Fronteiras. Aí eu cheguei a mandar papelado lá, mas não deu certo. Mas existem outras oportunidades de se fazer, principalmente em convênio direto com a faculdade e com o país que você quer ir, né? Na verdade, mesmo existem programas que não são brasileiros. Existem programas que são do governo francês, por exemplo. No meu caso, eu vou falar um pouco da França, que foi o país que eu fui e o país em que eu acabei conhecendo um pouco a cultura e a educação. O governo francês, ele disponibiliza bolsas para estudantes estrangeiros, mesmo que não seja Ciências Sem Fronteira, mesmo que não seja Brafragri, ele tem bolsas que eles são chamadas bolsas de excelência. Eles têm interesse em atrair estudantes estrangeiros para o país deles, para desenvolver mesmo, para, não sei se dizer mão de obra, para desenvolver uma mão de obra qualificada, mas existe essa possibilidade. Existe um programa que chama Bolsa Eiffel, que Eiffel, como a Torre Eiffel. O Rafa vai me passar os links, eu vou deixar ali na descrição para vocês darem consultar depois. Existe esse programa que chama Programa Eiffel, depois eu posso deixar o link da inscrição desse programa, que inclusive está aberta até dezembro. Aproveita! E esse programa o que é? Ele disponibiliza bolsas para alunos que vão fazer mestrado e doutorado. O mestrado na França é um mestrado diferente. A graduação na França, ela dura 3 anos, que são 3 anos de licence, que eles falam, que são 3 anos de licença. É como se a gente fosse fazer uma licenciatura durante esses 3 anos. É tipo o college nos Estados Unidos? Isso. Só que para a veterinária já é um pouco diferente. A veterinária, existem apenas 4 escolas de medicina veterinária na França e são escolas especializadas, assim como as escolas de engenharia, de arquitetura e de comércio. Acho que são essas as escolas que... Tem 4 na França, enquanto tem 200 no Brasil, mas tudo bem. E essas 4 escolas, elas são diferentes. Elas não seguem a programação educacional delas é um pouco diferente. Diferente, por exemplo, se você fosse fazer direito. Se você fizer direito na França, você vai fazer 3 anos de licença
E depois você pode fazer o Master 1 e o Master 2, que na verdade são 2 anos, que seriam 2 anos de especialização, que é equivalente um pouco ao mestrado. Não é o mesmo mestrado que a gente tem aqui no Brasil, é um Master que é específico deles. Então esse programa EIFEL, que eu falei um pouco no começo, ele disponibiliza bolsas para quem vai fazer o Master 1 e o Master 2. Para fazer o Master 1 e o Master 2, você tem que estar aí no quarto ano de medicina veterinária. E você tem a disponibilidade de fazer esse master na área de ciência, ou se você quer fazer alguma coisa biomédica, também tem a possibilidade de fazer esse programa. E como que foi a burocracia para você conseguir entrar nesse programa? O que você teve de documento teve que correr atrás? Que você já sabia inglês? Qual língua que você aprendeu para fazer? Você foi com inglês, foi com francês? Foi fluente já em francês? Porque, enfim, eu lembro que a Estela, que foi uma colega da minha turma que foi para a França, ela falou que ela foi sabendo muito pouco francês e que o pessoal lá não gosta muito de falar inglês com as pessoas. Como que foi essa burocracia a partir das línguas? Bom, eu sempre tentei o Ciências Sem Fronteiras. Na verdade, o Ciências Sem Fronteiras ele é um pouco complicado quando você escolhe o lugar para ir. Você tem que fazer a inscrição, quando acho que a CAPES abre as inscrições para o Ciências Sem Fronteiras, você tem que se candidatar, você passa por uma seleção dentro da sua faculdade e depois, quando você é aprovado para esse programa, você escolhe, dentro das possibilidades, o país em que você quer ir. Eu nunca quis ir para os Estados Unidos, porque é onde tem o maior número de bolsas que eles destinam. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a formação que eles têm, eles fazem o Pre-Vet, que na verdade você vai para a tela de biologia celular, todas as matérias do ciclo básico, que é tanto para medicina quanto para medicina veterinária, e depois aí de 3 anos você faz a parte da veterinária mesmo, que são as clínicas. Que são mais 4 anos daí, né? Isso, que são mais 4 anos. No meu caso, eu queria realmente aproveitar a vivência clínica. Eu estava no 4º ano quando eu fui, então eu queria realmente ver como era a clínica fora, como era desenvolvida a clínica. E pelo Ciências Sem Fronteiras eu não ia conseguir isso. No Ciências Sem Fronteiras você vai fazer só o ciclo básico? Não normalmente sim. Normalmente as bolsas que eles destinam para o Ciências Sem Fronteiras, eu já li muito edital do Ciências Sem Fronteiras. Então no começo eles até disponibilizavam algumas universidades, acho que na Itália, que eu lembro era na Itália porque era onde eu estava lendo os editais, porque eu tinha vontade de ir para a Itália. E você podia escolher fazer as matérias do ciclo clínico. Só que depois de algum tempo, eu não sei qual foi o motivo, eles começaram realmente a colocar específico no edital, que alunos de medicina veterinária e algum outro curso que eu não lembro agora, eles não poderiam se inscrever em disciplinas clínicas. Eles se inscreveriam em disciplinas do ciclo básico. Então, você iria para fazer microbiologia, biologia celular, anato. Existem algumas matérias que a gente não tem, por exemplo, anatomia de animais marinhos e coisas desse tipo, mas que para mim não eram interessantes. Estando no 4º ano, eu já tinha definido um plano do que eu queria, então eu queria realmente ir para poder ter uma vivência clínica. E nesse programa, que é o Brafragil, que eu fui para a escola veterinária de Toulouse, que fica no sul da França, e eu sabia que lá, tive a informação através de alguns amigos que já tinham participado, no 4º ano você faz exatamente o 4º ano, o mesmo 4º ano que os franceses fazem. Então, todo dia dentro do hospital, a forma de avaliação é um pouco diferente. Se eu fosse ficar falando aqui sobre como é toda a forma de avaliação, ia ser muito longo, mas é realmente uma vivência prática, uma vivência clínica. Então eu decidi, eu optei por esse programa, e para poder participar dele, você tem que ter um nível mínimo exigido pela CAPES, que é o de francês, que é a proficiência. Você tem que fazer aquela prova de francês mesmo. Sim, você tem que fazer a prova de proficiência do francês, que no caso aqui no Brasil quem disponibiliza é a Aliança Francesa. E você já tinha estudado francês antes para entrar lá? Eu sempre gostei muito de estudar novos idiomas, e acho que isso é o principal ponto para quem quer fazer um intercâmbio. Não adianta aí começar a pensar no intercâmbio se você não fala pelo menos inglês. Inglês hoje já não é um diferencial, inglês é o básico. A primeira dica aí para quem quer fazer um intercâmbio é invista em novos idiomas. Eu falava inglês, eu já tinha proficiência do inglês, mas do francês eu já tinha estudado um pouco quando eu pensei em fazer uma outra língua, mas eu acabei optando pelo italiano, porque era onde eu queria ir para a Itália. E eu abandonei aí um pouco o francês. Quando surgiu essa oportunidade de ir para esse programa, eu comecei a estudar o francês
realmente de uma forma intensiva. Eram 4 horas por dia, todos os dias. Quanto tempo você estudou para fazer a prova? Eu estudei durante um mês. Um mês para fazer a prova? Mas foi uma rotina bem Eu intensa. fiz 6 meses de francês. Aqui na UEL tem o CELEM, né, que é o Centro de Línguas. Eu não sei falar um A de francês, até comprei o livro. Eu estudei um mês, mas eu estava bem determinado. Eu sempre gostei muito de estudar novos idiomas, como eu já disse. E eu estudava 4 horas por dia, todos os dias. Eu contratei uma professora particular, porque dentro de uma escola eu não ia conseguir chegar até onde eu queria, porque era realmente... Eu tinha que estar preparado para o intensivo e a professora tinha que estar muito preparada para me dar atenção. Então eu contratei uma professora particular e todos os dias, 4 horas por dia, até o dia da prova. Mas e que documentos que você teve que preparar para mandar? Teve que mandar documento para lá? Depois, como é um processo, como é uma parceria entre universidades, aqui, a UEL, a gente tem uma professora, na verdade um grupo de professores, que eles já têm os acordos firmados com as universidades francesas, então eu já sabia exatamente para onde eu iria, que é determinado pela sua universidade, para qual escola você vai na França. Então, para mim, eu sabia que eu ia para Toulouse, e antes de fazer a parte burocrática da escola, eu fiz a parte burocrática aqui da CAPES. Qual era a parte burocrática da CAPES? A universidade tem que selecionar os alunos. Então, aqui na UEL, como é feito? Você se inscreve para participar desse programa, tem uma seleção que é através de análise de currículo e uma entrevista. Então, as etapas foram: primeiro eu passei por uma análise de currículo, eu fiz a minha inscrição, enviei o meu currículo para os professores, eles avaliaram, juntamente com os currículos de outras pessoas que estavam inscritas para participar desse programa, e depois teve uma entrevista. Nessa entrevista eles perguntam, como eles são professores que já têm vivência, eles conhecem como é a cultura francesa, eles conhecem as escolas, eles meio que direcionavam as perguntas para situações que eu viveria quando eu fosse sair do país. Então perguntaram diversas coisas. Cada universidade tem um processo de seleção. Então, se alguém for procurar esse programa, eu indico conversar com pessoas que já tenham ido, ou então conversar com os professores para saber quais características um aluno precisa ter para poder ir, para poder participar desse programa. E às vezes acho que vale a pena até você procurar na sua própria faculdade que programas que ela oferece, que programas que ela tem parceria com outros países, outras faculdades lá de fora. Porque que nem aqui a UEL, por exemplo, a veterinária, ela tem muita relação muito estreita com a França. A minha orientadora, ela tem relação com a França, vários outros professores também têm, mas a sua faculdade, principalmente se ela for uma faculdade grande, ela pode ter relação com outros países que não sejam a França, até mesmo tem muita gente que quer ir para os Estados Unidos, então vale a pena você pesquisar realmente, perguntar para os seus professores e investigar para você saber qual que é a melhor oportunidade que você tem aí na sua faculdade. Isso. Então, depois que eu passei por essa etapa da seleção interna, que foi dentro da minha universidade, eu comecei o processo da CAPES. No processo da CAPES, eu tinha que ter uma nota mínima da proficiência e, no mínimo, 500 pontos no Enem. Então, para quem não fez Tem que fazer Enem ainda. Para quem não fez Enem, se está pleiteando uma bolsa que é da CAPES, que é do governo, o Enem é o básico. Você tem que ter o Enem além da proficiência. No caso dos programas para intercâmbio, eles pedem, não sei se... Para mim foi 500 pontos, mas eu já vi em alguns lugares que eles pediam 600. Então, tem que ter no mínimo 500 pontos no Enem. Não sei qual é a pontuação. Mas é o Enem, esse Enem novo, que tem novo, né? 200 questões, acho. Quando eu fiz, tinha acho que 60, olha lá. No meu caso, eu não tinha feito o Enem, porque na época em que eu prestei aqui o vestibular para medicina veterinária, ele caiu a segunda fase caiu um dia depois do Enem. Então eu optei por realmente me dedicar para a prova do vestibular e acabei não fazendo o Enem. Então eu sabia que quando eu comecei a procurar programas de intercâmbio que eu precisaria fazer o Enem. Então eu fiz o Enem quando eu estava já no terceiro ano da medicina veterinária. Então a CAPES ela exige no mínimo 500 pontos no Enem e uma nota mínima do francês. Como agora o governo cortou muitas bolsas e cortou diversos programas de intercâmbio, a nota da proficiência ela é realmente fundamental para quem pretende sair do país. A proficiência da língua. A proficiência da língua do país onde você vai. No caso, a França, ele exige no mínimo A2, ela é dividida em A1, A2, que são básicos, B1, B2
que é entre intermediário e avançado, e C1, C2, que você é considerado como língua nativa. Então, no caso da CAPES, eu acho que ele exige no mínimo o A2, mas se tiver mais concorrentes, quanto maior a sua nota de proficiência, as suas chances de ir com relação às outras pessoas é bem maior. Então, eu lembro que quando eu apliquei para o Ciência Sem Fronteiras que teve aqui na UEL, eu tive que fazer o TOEFL, né, que é o do inglês. Na época, a nota, eu fiz um que eu não lembro direito, a nota máxima era 120, para você poder ir, você tinha que tirar acima de 80. E assim, não é difícil a prova, mas não é tão fácil assim. Realmente a língua é um dos pontos principais para a seleção, mas também é o que vai determinar muito o seu intercâmbio. O seu intercâmbio pode ser, eu sempre digo que o intercâmbio tem dois caminhos. Ele pode ser um sonho ou ele pode ser um pesadelo. Uma das coisas fundamentais que vai determinar se o seu intercâmbio é um sonho é a língua, porque a barreira da língua é a principal, é a primeira a ser quebrada. Para você conseguir se desenvolver, conhecer pessoas, trabalhar, desenvolver suas atividades, você realmente tem que quebrar essa barreira. A primeira barreira é a barreira do idioma. Então, voltando para a documentação, depois que a CAPES ele exige os 500 pontos do Enem e a proficiência. Você passa por um processo, o processo da CAPES é o mais demorado. Não é porque a CAPES enrola, mas se você for pensar quão grande é o Brasil e quantas pessoas estão se candidatando, é realmente muita documentação. O pessoal da CAPES, deixo um agradecimento ao pessoal da CAPES, porque eles são muito bacanas, eles realmente ajudam muita gente, principalmente quando a gente está lá fora. Demora um pouco essa parte, esse processo, você sempre fica na dúvida, vai dar certo, não vai dar certo, você fica com medo, você fica ansioso. Aí você fala pra família que vai, aí fala que não vai mais, aí fala que vai de novo. Exatamente. E, no caso, a inscrição para a universidade, como esses programas eles são bilaterais, tanto no Brasil quanto no outro país, já existem acordos e esses acordos eles têm que ser firmados e confirmados. Então, a partir do momento que eu mandei toda a minha documentação para a CAPES, o acordo aqui da UEL era com a Universidade de Toulouse para a vaga que eu pleiteava. Então eu não sei como que passa aí esse trâmite, se é os meus professores que falam com a universidade, mas eu não entrei em contato diretamente com a universidade. A partir do momento em que a CAPES me aceitou enquanto bolsista, eu recebi um formulário da CAPES afirmando que eu seria bolsista do período X ao período Y, e essa documentação ela foi fundamental para o visto. Depois de um tempo, eu recebi a carta de aceite da universidade. A carta de aceite da universidade, como eu disse, eu não sei quem fez esse trâmite, se foram os meus professores aqui da UEL, ou se foi a CAPES, ou se já era predeterminado isso. Quando eu recebi essa carta de aceite, eu dei entrada no visto. Na França, existe um órgão que salva as nossas vidas aqui no Brasil, que chama Campus France. Depois o Luiz pode deixar o link também, porque vocês podem consultar para aqueles que querem ir para a França. Existem diversas oportunidades de bolsa, inclusive essa bolsa Eiffel que eu falei no começo, vocês podem entrar no site do Campus France para poder dar uma olhada. Então, a partir do momento quando eu tive toda essa documentação, eu enviei tudo para o Campus France. Como foi? Tem uma plataforma online onde você preenche todos os dados como se você fosse dar entrada no seu visto. Assim como quando você dá entrada no visto americano, você tem que fazer todo o processo online, o processo da França foi parecido. Como era um visto para estudante, o Campus France ele faz todo esse papel burocrático. Obrigado, pessoal do Campus France também. A gente envia toda a documentação e começa um processo. Tem uma taxa que você paga, que são R$400. Isso você tem que pagar do seu bolso, não é a CAPES que fornece. Você paga R$400 e envia toda a documentação. E é um processo que você tem que acompanhar sempre online. Então, na plataforma, no sistema deles, você vai ver. Eles receberam a minha documentação, eles receberam a carta de aceite da CAPES, eles receberam a carta de aceite da universidade. Quando tudo isso estiver ok, você vai entrar no sistema e o sistema vai falar: toda a sua tramitação está ok, você pode agendar a entrevista. A entrevista não é uma entrevista, é você comparecer no consulado francês. Aqui, no meu caso, foi para São Paulo, que era mais perto de Londrina. Não foi Curitiba, eu fui direcionado para São Paulo. E chegando em São Paulo, você tem que ir no consulado. Você leva o seu passaporte, fotos 3x4, você coleta digitais. E foi realmente uma fase bem tranquila, porque toda aquela fase chata e burocrática, quem faz é o Campus France.
Então você deixa o seu passaporte lá e no final você recebe na sua casa o passaporte com visto e aí é só agendar a viagem. E daí a CAPES, você era bolsista da CAPES, né? Sim. Tem vários, dependendo do edital e do método, às vezes o próprio país de origem oferece a bolsa, mas geralmente é a CAPES. Quanto que você ganhava da CAPES? Ganhou passagem, ida e volta, estadia, moradia? Bom, só para dar mais uma dica aí pro pessoal que pretende fazer intercâmbio, mas talvez agora com com a impossibilidade de conseguir bolsas não dê certo. Esse programa Eiffel que eu falei das bolsas, quem faz o processo também é o Campus France. Então é bem tranquilo. Vocês podem aí observar todos os programas que tem na França. Tem o Campus France aqui no Brasil. A sede é em São Paulo. Eles são extremamente abertos para quando você liga para tirar dúvidas, mesmo online. Então acessem esse site e observem bem todos os programas que tem. Quando eu recebi o meu visto, a CAPES, você recebe um cartão na sua casa, que é o BB Américas, que é uma parte do Banco do Brasil, ele não é no Brasil, é nos Estados Unidos. Então você recebe esse cartão. Nesse cartão você vai receber o dinheiro para comprar a passagem de ida. O dinheiro, a gente recebe vários benefícios. No começo a gente recebe dinheiro para pagar a passagem de ida, uma quantia para instalação e bolsa. E também o seguro-saúde. Bom, com relação aos valores, o que eu recebi? No começo a gente recebe 1.300 euros para comprar a passagem de ida. Isso dá e sobra. 1.000 euros para instalação. O que é 1.000 euros para instalação? Isso por mês, para instalação? Não, todas essas taxas que eu estou falando é o que você vai receber aqui no Brasil, antes de embarcar. Ah, tá. Para você já chegar com essa quantia, para chegar com esse dinheiro. Então, 1.300 euros para comprar a passagem de ida, que dá e sobra. Você vai receber 1.000 euros de auxílio instalação. O que é auxílio instalação? Normalmente a gente mora em moradia estudantil. Num apartamento, num kitnet, não pode nem dizer um apartamento, uma kitnet. Não tem cobertor, não tem lençol, não tem travesseiro, não tem panela, não tem prato, não tem garfo. Tudo que você precisa para morar, você vai receber esses 1.000 euros de auxílio instalação. Que é exatamente para isso. Se você precisa comprar alguma coisa lá para um colchão, nunca precisa comprar colchão, sempre tem. Mas talheres, cobertores, coisas básicas para o dia a dia. E depois você recebe o auxílio saúde, que são, no caso da França, 90 euros por mês. E acho que 3 bolsas. E daí você recebe 3 bolsas. A CAPES, ela pagava a cada 3 meses. Então a gente recebia 870 euros por mês. E esses 870 euros, eles vinham a cada 3 meses. Então, agora caiu. A pessoa tinha que ser muito controlada para se manter. Eu acho que ia gastar tudo no primeiro mês. Um dos principais pontos, eu acho que a pessoa ela tem que realmente ter consciência de que aquele dinheiro, por mais que pareça muito, principalmente se a gente converter, no começo você sempre vai converter, você sempre vai pensar em reais. Mas você tem que saber realmente administrar. Por quê? Porque você vai ter que pagar o seu aluguel, você vai ter que pagar o seu seguro-saúde, você vai ter que pagar a sua internet, você vai ter que comprar a sua comida. Então, isso só vem a cada 3 meses e você tem que sobreviver durante 3 meses. No final do programa, um pouco antes de você voltar, você vai receber aí mais 1.300, que é para comprar a passagem de volta. No início, antes de sair do Brasil, você também vai receber 1.000 euros, que é para a compra de um computador. Então, a CAPES, ela financia esse material de estudo para a gente, porque no exterior os alunos realmente vão para salas de aula, todos têm um computador, tem um local para instalar o computador, e eles digitam, né? Não utilizam papel como a gente. Algumas pessoas utilizam, mas a CAPES financia aí a compra de um computador. E esse dinheiro que você recebia por mês dava para se manter legal lá? Você passava perrengue? Como que foi, assim? Tipo, você não esbanjava, mas dava para viver tranquilo, assim. Eu costumo dizer que a gente recebe muito bem. Na verdade, a gente recebe o equivalente a um cidadão francês. Acho que uma vez me disseram, não posso afirmar isso, mas falam que esse valor é um valor de um salário mínimo que um cidadão francês necessita para sobreviver. O governo francês ele faz estipulações de quanto um aluno gastaria por mês.
Então, esse valor é meio estimado com relação a eles também. É um dinheiro que é suficiente, o governo francês ele ajuda muito, mesmo os estudantes estrangeiros. Eu vou falar no meu caso, eu morava dentro da escola de veterinária de Toulouse, e eu pagava no meu aluguel 200 euros por mês. Esses 200 euros por mês, na França existe a CAF, que é um órgão governamental, que ela auxilia o pagamento da moradia mesmo. Então você ia lá, você levava os documentos que são necessários e falava, eu sou aluno de intercâmbio, eu estou morando na escola, eu pago pago 200 euros de aluguel por mês, eu pago isso e aquilo. Então a CAF ela faz um cálculo, eu não sei como eles fazem, mas ela acaba pagando metade do seu aluguel. Então eu acabava pagando 100 euros, 120 euros por mês de aluguel, porque a outra metade quem pagava era o governo francês. E isso para todos os alunos. Então, independente se você é estrangeiro, se você é brasileiro, se você é argentino, se você é do Marrocos, você vai receber esse valor se você for um estudante na França. Se você estiver estudando na França, morando na França, você tem direito a pedir essa ajuda do governo francês, que vai pagar metade do seu aluguel. Eu pagava isso. Na escola onde eu morava, dentro do meu quarto não tinha internet, porque normalmente o Wi-Fi ele funcionava só na parte da escola. Como é uma escola muito grande, a cidade universitária ela era dentro da escola, mas ela era um pouco afastada dos blocos de aula, da biblioteca. Então a gente acabava não captando esse sinal. Então a gente tinha que contratar um... Ah não, mas você tinha que contratar a Isso, internet. você contrata um plano, mas é só para dizer que tem um custo a mais aí. Uhum. A gente acabava pagando um valor X por mês pro plano de internet. Então tudo vai depender do que você quer fazer. Se você quer comprar um ventilador, porque na França as coisas elas são bem quentes no verão e elas são muito tempo frio, então eles não são preparados pro verão como a gente é preparado. Então às vezes quando começava a ficar quente no verão a gente falava, nossa, falta um ventilador, mas é porque realmente faz frio a maior parte do ano. Então tiveram pessoas que compraram um ventilador, compraram micro-ondas. Depois eles iam comprando coisas que achavam necessárias. Mas esses 1.000 euros aí de auxílio instalação são suficientes para comprar. A comida. Na França, a comida não é tão cara. A França é um dos países mais caros da Europa. Mas eu achava tudo muito equivalente. Você pagava 1 euro num pacote de macarrão. Bom, falar de macarrão porque é mais fácil. Só sabe fazer macarrão, né? Às vezes a gente cozinhava, mas na maior parte do tempo a gente comprava comida congelada, ou macarrão. Era tudo muito barato. Uma lasanha congelada você pagava 3 euros e alguma coisa, 1 euro no pacote de macarrão. Então o valor é bem equivalente com relação ao que você compra aqui. Algumas coisas são muito mais baratas, por exemplo, queijos, vinhos. Você realmente vai comer muito queijos muito bons e baratos para aqueles que gostam de queijo. Depois tem toda a parte de frios, que tudo que você pensa, tudo que você quer comer, você consegue comer. Você pode comer muito bem, você pode viver muito bem. Dá sim para viajar com dinheiro e ainda sobra. Você só tem que realmente saber administrar o seu dinheiro. E como que foi a recepção dos franceses quando você chegou lá? Foi difícil? Eles foram bem receptivos na faculdade? Olha, como eu disse no início, a principal barreira para fazer o seu intercâmbio dar certo é a língua. Quando eu saí daqui, eu dizia, eu sei falar francês, eu vou conseguir me comunicar em francês. Nunca sabe. Mas quando você chega no país, a realidade é bem diferente. Então, por mais que você consiga... você diga, não, eu falo muito bem, eu tenho proficiência. Não, você não fala muito bem. Porque quando você chega no país, a realidade é um pouco diferente. Existem muitas gírias, a forma como eles falam, a entonação, o sotaque. O francês é muito difícil, bem nossa. Não, é fácil. Né? Mas depois de ter ficado um ano lá, é fácil pra qualquer um, né? No começo é realmente a principal barreira. Quando eu cheguei, eu lembro que eu tava com uma amiga, que ela também é aluna aqui da UEL, é a Milena. E a gente chegou no aeroporto de Paris e eu falei, não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, eu me comunico. E eu fui tentar conversar com um francês que estava no balcão de informações do aeroporto.
E eu cheguei falando em francês, falei, oi, tudo bem? Então, eu queria saber como eu faço para pegar um trem para ir para a cidade X. E ele não entendeu o que eu tinha perguntado, e ele me respondeu, eu também não entendi o que ele disse. Então, ficou aquilo, não, tudo bem, obrigado, tudo bem, obrigado. E foi realmente muito complicado, porque eu lembro que a gente rodou muito dentro do aeroporto para conseguir achar o lugar para pegar o trem para ir para nossa cidade. E quando a gente chegou, eu passei um mês em uma outra cidade, que foi Rennes, para fazer um curso de francês. Naquela época, agora eu acho que isso não existe mais, eles infelizmente cortaram, com todos os cortes do governo federal eles acabaram cortando, mas como a gente atingiu uma pontuação, a gente ganhou um mês de francês lá na França antes de começar o ano acadêmico. Então, nas férias de verão deles, que dura geralmente entre julho e agosto, porque o ano acadêmico lá começa em setembro, em agosto, quando a gente chegou, a gente ficou um mês em Rennes para fazer o curso de francês. Foi uma recepção boa, por quê? Porque era um grupo de pessoas que eles eram acostumados e preparados para lidar com estrangeiros. Então, a gente se comunicava, fazia uma mistura, um francês meio ruim, com um pouco de inglês, e a gente passou um mês dentro da Universidade de Rennes, fazendo um curso de verão de francês. E foi nesse período que foi realmente primordial, assim, foi aquele período onde a gente realmente imergiu na cultura francesa, a gente imergiu no vocabulário, na língua mesmo, para poder se desenvolver. Porque a gente sabia que quando a gente chegasse na escola, em setembro, seria francês todo o tempo, e as pessoas, elas não eram, ou eram, não sei, mas eles não estavam tão bem preparados quanto as pessoas de Rennes para receber estrangeiros. Então esse mês aí foi primordial, foi o mês onde a gente aproveitou para conhecer um pouco a França, porque mesmo dentro do curso de francês existiam algumas atividades culturais, onde a gente ia para algumas cidades, a gente conhecia um pouco da história, mas a gente desenvolvia muito francês, então era todo o tempo francês, francês, francês. No começo dá uma dor de cabeça muito forte e um cansaço extremo, porque quando você passa ali, mental, né? quando você passa 2 horas numa sala estudando, falando francês é uma coisa, mas quando você vai para um país onde você escuta todo tempo, todo lugar que você olha está escrito em francês, isso cansa bastante. Então o período de adaptação aí é muito importante. E o pessoal fala que assim, o inglês, querendo ou não, a gente tem base de todo lugar do inglês, a gente vê inglês em todo lugar. Aí quando eu fiz francês, o pessoal falou assim, francês é fácil, é parecido com o português, a língua latina, não sei se é latina, mas é língua latina, não sei. Aí você pega o negócio para você ler totalmente diferente, a pronúncia é completamente diferente. É bem tenso. Olha, o que eu digo do francês, no início, ele é um pouco monstruoso, assim, quando você pega um texto para ver ou quando você escuta. Mas eu acho, assim, parecido com o português. Depois que você desenvolve, você acaba encontrando as semelhanças. E o inglês, a questão inglês e francês. Os franceses, eles não, eu digo, eles não gostam muito de falar inglês mesmo, eles não gostam, e quando eles falam, eles têm um sotaque muito forte. Então, pra gente que é acostumado a ouvir o inglês americano, a falar um pouco mais do inglês americano, somente a gente que é do interior do Paraná, que a gente faz a gente fala porta, a gente tem uma facilidade muito grande com o inglês, mas o inglês americano. E quando a gente chega na França, o sotaque que eles falam em inglês é bem complicado, eles não gostam muito de falar inglês, então eles têm um nacionalismo muito forte, que eu acho que é uma coisa muito, muito interessante. Os franceses, eles são muito patriotas e eles são fiéis do país, então eles gostam que você fale o francês. No meu caso, no início era um pouco complicado. Por quê? Porque eu tinha o francês muito básico, mesmo desenvolvendo o francês durante um mês na França, demora um pouco para você pegar a pronúncia, eles ficam corrigindo muito você com relação à forma como você fala, porque tem muitas palavras que são parecidas, então às vezes você fala uma palavra e não é aquilo, quer dizer uma outra coisa, às vezes uma coisa não tão legal. Então eles iam dando diversas dicas e foi realmente o convívio com os franceses. Eu lembro que quando eu comecei o curso eu falei, eu vou ir pra rua e eu vou ficar falando com as pessoas. Porque a gente acostuma
andar muito em bando. E pior quando você vai com brasileiro, né? Por isso não fala mesmo. A gente ficava muito em grupos de brasileiro e a gente acabava falando todo mundo português, todo tempo português, e depois uma pessoa ia e perguntava para alguém em francês ou tentava soltar um inglês, e eu falei, não, eu quero realmente aprender o francês. Então, diversas coisas que eu ia fazer, eu preferia fazer sozinho. Não porque eu sou antissocial e eu não quisesse estar acompanhando os meus amigos, mas porque eu sabia que se eu fosse sozinho, eu teria que me desenvolver, eu teria que falar com as pessoas, eu teria que perguntar, eu teria que entender. Então, quando eu ia pra loja, quando eu ia no supermercado, quando eu saía na rua mesmo para andar, ou quando eu ia mesmo em alguma festa, eu tentava me comunicar com os franceses. E eles gostam disso, eles gostam quando você realmente se esforça para poder se comunicar com eles. Eles são receptivos, assim, nós brasileiros? Eles são mais fechados? A receptividade é diferente, mas eles são muito receptivos. Por quê? É uma questão cultural. O brasileiro, ele é muito aberto assim, a tudo. Se chega um, ele chega, e aí, Luiz, tudo bem? Quer abraçar? Você já é o melhor amigo. O francês, não. O francês, ele é um pouco fechado, você vai conversar com ele, não são todos que são assim, existem sempre as exceções, mas eles são um pouco fechados. Mas quando você começa a conversar, quando você tem um diálogo, eles são extremamente gentis, eles me ajudaram muito. Diversas pessoas reclamaram do intercâmbio e reclamaram dos franceses, falaram que eles eram grossos, mal educados e eles eram frios. Eu fui muito com a ideia de que eu sabia que eu não estava no meu país e que não era a minha cultura, então eu fui preparado para isso, eu fui preparado para encontrar uma cultura diferente. E eu realmente me abri para a cultura francesa. Eu entendia que a forma como ele falava comigo não é porque eu era estrangeiro ou porque ele era mal educado, mas é uma forma cultural. E quando você entende isso, já cai tudo que você imagina que os franceses são frios, ou que eles são assim, ou que eles são assados. Não, eles são sérios. E a partir do momento que eles não te conhecem, mas se eles te conhecem, eles vão te tratar muito bem, e eles são muito receptivos. Eu tive uma receptividade enorme, foi muito boa. No começo, eu conversava com todo mundo da rua, eu tentava me comunicar com todo mundo, e depois, quando eu fui para a escola, eu acho que eu desenvolvi meu francês muito bem, e quando eu cheguei na escola, esse foi o ponto principal, porque na escola a gente acabava trabalhando em grupos, e eu conseguia entender tudo que eles falavam, e eles conseguiam me entender, eu me comunicava, não era 100%, no início ainda teve aí um pouco de trabalho, principalmente com o vocabulário da medicina veterinária, porque algumas palavras são parecidas e outras palavras são muito diferentes. E então eles tiveram bastante paciência, principalmente porque eu me comunicava, eu tentava desenvolver as coisas, eu não ficava no meu canto esperando que eles fizessem, porque acho que o trauma que eles têm, principalmente de alunos estrangeiros, são pessoas que vão para lá. Eu vi inúmeras pessoas que faziam isso, não só brasileiros, mas também brasileiros, mas de outras nacionalidades também. Pessoas que iam realmente para fazer um turismo. Os turismos sem fronteiras, né? Exatamente. Elas não assistiam a aula, elas viajavam todo o período, elas dormiam porque elas tinham feito uma festa até altas horas da manhã e elas não conseguiam ir para a aula. E eles têm um pouco de preconceito com relação a isso. Eles têm uma imagem formada porque a grande maioria das pessoas que eles recebem são pessoas assim, pessoas que realmente vão para viajar, não brasileiros, eu digo, lá na Europa tem um programa que chama Erasmus, e inclusive nós somos conhecidos como Erasmus. Quando a gente chega lá, eles chamam a gente de Erasmus. Por quê? Dentro da Europa existe o intercâmbio de alunos entre os países. Então, alunos italianos vão estudar na Espanha, espanhóis vão estudar na Itália, na França, ou vão para a Inglaterra. E esse programa esse programa da Comunidade Europeia chama Erasmus. E nós somos conhecidos como Erasmus. E existe aí um pouco de preconceito com relação a esse Erasmus. O estrangeiro que vem para poder fazer um turismo aí pelo país e não quer desenvolver a língua, quer ficar falando inglês todo o tempo porque não tem vontade de aprender. Porque diferente, aqui no Brasil, a gente ainda tem como prioridade aprender a língua, para poder ir falando a língua. A gente tem que ter uma nota mínima para conseguir ir, para realmente se comunicar com a língua do país. E esse programa que eles têm na Europa, eles não precisam ter uma certificação da língua. Eles podem ir e aprender a língua no país. E isso é muito complicado, porque diversas pessoas não querem aprender,
elas acabam trazendo uma imagem para os estrangeiros que é uma imagem muito ruim. Mas tudo vai depender de você. Se você realmente se dedicar a aprender o idioma, se você derrubar essa primeira barreira que é o idioma e ir com a cabeça de que a cultura é diferente, você conseguir aceitar as diferenças que eles têm, você vai ser muito bem recebido e o seu intercâmbio vai ser muito bacana. E quais são as principais diferenças que você percebeu assim, na faculdade em relação à França e em relação ao Brasil? Desde os anos que você falou que são diferentes, né? O modo de ensino deles, você fez rondas lá no hospital, o estágio, como que foi isso? Bom, na França, a medicina veterinária ela é um pouco diferente. Por quê? Porque desde o ensino médio, eles são encaminhados para uma área. Então, por exemplo, quando eles chegam no ensino médio, eles têm o BAC. O BAC é uma prova como se fosse o Enem pra gente. Então, no terceiro ano, todos eles vão fazer uma prova. Só que no ensino médio, você já determina para que área você vai. Se você vai para uma área literária, se você vai para uma área de ciências humanas, ou se você vai para uma área de biológicas, que é o BAC Ciências, que eles falam. Então, para fazer o BAC Ciências, para conseguir entrar nas universidades, para qualquer curso que envolva biologia, você tem que passar nesse BAC. Então é um ensino médio muito voltado para biologia, química, matérias realmente que são ligadas aí às ciências. Eles têm sim as outras disciplinas, as disciplinas que envolvem as ciências humanas, artes e literárias, mas eles são muito voltados para o BAC que eles vão fazer, que é para a área da biologia. Então a galera que vai fazer medicina, veterinária, enfermagem, fisioterapia, biologia, todos os cursos mesmo que a gente considera da área biológica, eles vão fazer o BAC Ciências. Então, eles focam muito na biologia. E quando eles entram na universidade, eles têm uma carga muito grande da biologia. Então, desde o primeiro ano, o enfoque é muito grande. Eles têm as disciplinas que a gente tem aí durante o primeiro e segundo ano, eles têm no primeiro ano, por exemplo. Então, já é muito mais avançado, aprofundado. Então, no segundo ano, eles já começam a ter semiologia, eles já começam a ter anestésio, porque eles já têm toda a carga que eles precisavam ter. Isso do ensino médio. Desde o ensino médio e no primeiro ano da faculdade, eles já têm um conhecimento da biologia, da fisiologia muito grande, enquanto aqui no Brasil a gente acaba tendo esse enfoque na fisiologia, na biologia, mesmo quando a gente entra na universidade. Então, no primeiro ano a gente tem biologia celular, êmbrio, anatomia, fisiologia a gente vai ter no segundo ano. E eles não, eles já têm tudo mais concentrado no ensino médio e no primeiro ano, e eles são muito mais aprofundados, assim. Então, no terceiro ano, até o terceiro ano, eles têm disciplinas teóricas. Como funciona? No período da manhã, eles têm atividades práticas, que eles são obrigados a participar, e no período da tarde são as aulas teóricas. As aulas teóricas, eles não são obrigados a participar de aula teórica. Diferente aqui do Brasil, que você tem que ter 75% de presença, lá eles não são obrigados. Aqui no Brasil, se fosse no Brasil, não ia dar certo. Não, mas mesmo lá, em algumas disciplinas, você vê 15 pessoas dentro da sala de aula. Quantos alunos eram por turma? Normalmente entre 120 alunos. Então bastante gente no ia. Não, são muitas pessoas que não vão ao curso teórico. Por quê? Porque eles não têm prova, como a gente tem aqui, que a cada bimestre a gente acaba tendo uma prova. As provas são concentradas no final de semestre ou no final de módulo. Por exemplo, eles estão fazendo uma disciplina e essa disciplina, esse módulo, envolve medicina interna, oftalmo, anestésio. Eles vão ter todas essas disciplinas durante um semestre, englobadas dentro de um módulo, e no final do semestre eles vão fazer uma prova. E as aulas teóricas, sempre tem algumas pessoas que vão para digitar as aulas, digitar o que o professor fala. E o professor também disponibiliza o material online, que é o chamado Roneo. Então, o Roneo é um programa, é um site que eles têm, onde, por exemplo, o Luiz vai dar uma aula sobre foliculogênese. Alguém vai na aula, vai conseguir todos esses slides com o professor e vai digitando tudo que o professor fala, digitando mesmo tudo que o professor fala. Inclusive eles colocam algumas piadinhas falando, o professor zoou falando que era isso, então não pode esquecer isso. Daí quando você lê o Roneo, você consegue ver que tem algumas piadas que foi realmente o professor que fez ou um comentário de algum aluno. E depois que esse aluno digitalizou toda essa aula, passa por 2 corretores.
e os corretores eles vão analisar se o material é realmente aquilo que o professor diz, e depois esse material ele é disponibilizado online e impresso. Então os alunos eles pagam, acho que por mês, eles pagam uma quantia X para ter acesso ao Roneo, e eles têm todo o material impresso e o material online. Então se aquelas pessoas que, por exemplo, eu gosto muito mais de estudar e presto muito mais atenção quando eu estou sozinho com um livro. Na aula eu acabo me dispersando um pouco. Lá eles, se você se dispersa na aula, você não vai na aula porque você sabe que depois você pode estudar na sua casa. A única coisa que é cobrada mesmo são as aulas práticas que acontecem de manhã. No quarto ano, é só uma rotina prática. Você vai passar por todas as áreas que teoricamente você já teve durante os 3 anos de veterinária, e funciona em rotações. Eu acho que na Unesp é um pouco assim, aqui no Brasil. Lá no quinto ano inteiro é só estágio. Aliás, se não me engano, no quarto você passa pelo hospital inteiro, e no quinto é estágio curricular. Então, lá onde eu estudei, e isso funciona para todas as 4 escolas da França de veterinária, é o mesmo sistema. Então, Que é certo, né, meu? Porque aqui a gente tem que fazer estágio junto com as matérias. Isso. Aí tem que fazer estágio, vai fazer estágio à noite, ou tem que ir nos buracos que tem no meio da carga horária. É bem mais difícil. Eu acho que quando você faz um estágio grande e intenso, assim, é bem mais proveitoso. Eu gostei muito da metodologia francesa. Por quê? Porque no quarto ano você é um pouco, não vou dizer forçado, mas você tem que participar. Às vezes, aqui no Brasil, a gente acaba se direcionando muito para uma área. Eu gosto de cirurgia de pequenos. Então, desde o segundo ano, você vai fazer só estágio em cirurgia de pequeno, cirurgia de pequeno, cirurgia de pequeno. Um dia, quando você for trabalhar, vai chegar uma dermatite e você não vai saber tratar uma dermatite porque você focou toda a sua faculdade dentro da clínica cirúrgica. E lá, no quarto ano, não. As rotações, como funcionam? Eles pegam uma promoção, que na verdade é uma turma, e eles dividem em subgrupos. Existe um grupo grande, que determinadas rotações exige um número grande de alunos, que são 8 alunos, e dentro desse grupo de 8, eles dividem em 2 grupos de 4 alunos. Então, por exemplo, uma semana você vai rodar na oftalmo, em pequenos, na outra semana você vai rodar em dermato de pequenos, na outra semana você vai rodar em medicina preventiva, você vai rodar em medicina interna, e cada rotação, às vezes... E isso envolvendo grandes e pequenos. Isso. No meu caso, eu fiz o primeiro semestre todo em grandes. Então, eu escolhi uma grade... Isso é muito importante também. Você escolher algo que você realmente vai levar a sério. No meu caso, eu sabia que se eu conseguisse desenvolver algumas disciplinas, mesmo que para mim eu julgava não ser tão interessante, eu conseguiria equivalência de disciplinas quando eu voltasse para o Brasil. Então eu fiz no primeiro semestre porco e aves, eu fiz ruminantes e fiz equinos. Então como funcionava? Eu fiquei 2 semanas... Mas isso você fez em medicina ou cultura? Tipo, cultura, porque lá é um pouco cultura, diferente. A matéria que eu fiz é chamado medicina de porco, medicina de aves. E na verdade englobava tudo. Por quê? O pessoal de porco vai ficar bravo, vai falar que é suíno. É verdade, desculpa. Medicina suína. Medicina suína e medicina aviária. E como funciona? Como eu disse, nos 3 anos eles têm toda a matéria. Então eles tinham um pouco da medicina e um pouco da produção. No quarto ano, eu deveria saber englobar tudo que eu já vi para aplicar no contexto prático. Então como funcionava essa matéria? A gente ia em algumas granjas de suíno ou granjas de aves, e tinha um problema. Esse problema era... Tá tendo muita morte, tá tendo perda de produtividade, tá tendo... A leite-gada tá nascendo morta, por exemplo. Então, a gente trabalhava em grupos, em equipe, para determinar o que era importante para direcionar para o problema dessa propriedade. Então, a gente fazia uma reunião antes e no outro dia a gente fazia uma visita. A gente ia nessas propriedades e a gente deveria saber elencar os pontos primordiais que a gente deveria observar. Então a gente está suspeitando de alguma coisa, alguma falha na alimentação. A gente vai ver onde está sendo armazenado, o que eles estão comendo, onde está sendo armazenado, a quantidade que os animais estão ingerindo, onde é fornecido isso, se todos os animais estão tendo acesso, qual a densidade populacional em cada baia, não sei se é baia.
baia, piquete, não sei. Não, como vocês podem ver, eu não trabalho muito com a produção, mas a gente elencava os pontos que a gente precisava observar. Porque se a gente fosse despreparado para uma propriedade, a gente não saberia agrupar todas as informações para no final dar um relatório. Então, o proprietário, ele trazia para os alunos do quarto ano um problema. Tá tendo perda na produtividade por um motivo X. A gente estudava, pegava os RONEOs das matérias anteriores que tinham tido no terceiro e segundo ano, e junto com artigos, e direcionava a nossa suspeita. E quando a gente tinha uma suspeita, a gente ia investigar essa suspeita. Quando a gente voltava para a escola, a gente apresentava os dados para o professor e desenvolvia um relatório. Nesse relatório a gente falava, o que a gente observou na propriedade foi isso, então a gente suspeita de uma falha na alimentação, porque os animais eles estão recebendo isso, eles não estão recebendo de forma adequada, e a gente tinha que propor uma solução para o produtor. E daí o professor avaliava a gente dessa forma. Então a avaliação era prática. E na parte clínica daí? Na parte de clínica, como funcionava? Em ruminantes era um pouco assim também, tá? Como eu falei de suínos e aves. Uma corrida. Tem muita coisa pra falar. Quando a gente grava a segunda parte. Tá. E como funcionava nas clínicas? A gente ficava num serviço, por exemplo, serviço de medicina interna. Então no dia a gente sabia quantas consultas ia ter no dia seguinte. Cada aluno ficava aí com 2, 3 consultas por dia, 1 ou 2 em cada período, e a gente pegava o caso a suspeita era convulsão. Lá, tá achando que tá lá. Desculpa, convulsão. Ou então era massa abdominal, alguma coisa assim. Então a gente ia para casa e a gente preparava toda a nossa consulta. A gente estudava o diferencial, tinha que saber a fisiologia, a anatomia, porque quando a consulta chegava, era a minha responsabilidade pegar a consulta. Eu tinha que fazer todo o exame clínico do animal e depois chamar o veterinário contratado, eu interno, para poder apresentar o caso. Então eu falava, esse é o Totó, ele é um canino de tantos anos, ele veio apresentando isso. No meu exame clínico eu observei isso. E eles perguntavam, e o que você tinha como diferencial? O meu diferencial é esse. Tá, e como você vai fazer para determinar qual é? Daí eu falava, eu quero fazer um exame X, um exame Y, um exame... Qualquer coisa que me guiasse para o diagnóstico. E eu tinha que saber qual era a ordem que eu precisava fazer aquilo com relação às minhas suspeitas. Então a gente era avaliado assim, em todos os casos. E teve mais alguma diferença que você percebeu que é notória lá no hospital? Eu não sei como funciona em outras universidades aqui no Brasil, mas lá tudo é muito setorizado. Então tem o serviço de oftalmo. Você só vai fazer oftalmo, você não vai fazer outra coisa. Eu gostei muito porque era realmente... A residência lá também é diferente, né? Acho que é 3 ou 4 anos. Não, a residência é um pouco diferente porque para ser residente, você tem que ser residente do colégio europeu. Então, o processo é bem mais complicado. Eles demoram aí 3, 4 anos para sair residentes em alguma especialidade. E lá tem especialidade, na verdade, né? Que tem os colégios que fiscalizam isso e... Sim. Na Europa tem o Comitê Europeu, que na verdade tem o Colégio Europeu de Odontologia de Pequenos Animais. Que dá o título de especialista, no caso, Que dá o né? título de especialista. Quando você faz uma residência, são pouquíssimas pessoas que fazem residência lá. As pessoas que fazem residência, normalmente, eles são veterinários contratados do hospital. Então, tem aí o Colégio Europeu para Medicina Interna. Todas as especialidades têm um colégio que direciona e que é o colégio que fiscaliza aí e dá o título de especialista ou residente, depois que ele terminar a residência, como associado do colégio. Galera, então por enquanto é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente falou quase 1 hora aqui sobre intercâmbio, deixem ali nos comentários. Quem sabe a gente faça uma segunda parte aqui com o Rafa, ou a gente convide outras pessoas também até para falar, a Milena, tem a Nanda que foi para os Estados Unidos aqui da UEL, para conversar mesmo. Porque, gente, vocês perguntam muito sobre intercâmbio e realmente é um assunto muito legal. Sempre quando surge, se pensa, nossa, tem oportunidade de ir para fora, eu acho que vale muito a pena, é uma experiência incrível que você pode ter, financiada pelo nosso governo ainda, olha que legal.
Deixem nos comentários, peçam segunda parte, se vocês quiserem, com os temas que vocês querem que o Rafa comente numa possível segunda parte. Vou deixar as redes sociais do Rafa ali na descrição também, vocês podem ir lá e encher o saco dele pessoalmente. E eu acho que por enquanto é só. Obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.